Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos à nossa entrevista do dia de hoje com o presidente da Câmara do município de Teutônia, Marcos Aurélio Borges de Quadros. Marquinhos, nós vamos conversar sobre o assunto da CPI que foi instaurada, buscando maiores informações de possíveis irregularidades cometidas pelo exercício do ex-presidente, do mandato do ex-prefeito, do município de Teutônia, Renato Altmann. Nós vamos falar sobre essa CPI, embora o Marquinhos não faça parte, né? Mas é o presidente da Câmara, e na semana passada ele leu na tribuna, no seu espaço, o acórdão foi divulgado sobre esse assunto. Mas vamos saber dele. Bom dia, Marquinhos, seja bem-vindo, satisfação em tê-lo na manhã de hoje. Bom dia, Dinho, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É com satisfação que a gente volta a essa casa de comunicação a pedido de vocês, para esclarecer alguns fatos para a população aí de Teutônia que tem o direito de saber o que acontece dentro da Câmara de Vereadores, né? Bom, essa CPI foi instaurada, Marco, embora o ex-prefeito de Teutônia ele teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, foi percebido por alguém, que até eu gostaria que se você tivesse essa informação, que haveria sido cometido um ato infratório, uma infração, né, uma irregularidade. Quem é que descobriu essa infração? Como é que essa irregularidade? Como é que surgiu a possibilidade de investigar essa situação? Começar do início. Como é que surgiu essa informação para a Câmara de Vereadores? Justamente através desse acórdão que foi lido por mim na sessão de quinta-feira. E então, até então, o que a gente estava esperando era uma decisão do Tribunal de Justiça, né? Então, isso chegou para mim, na presença da Câmara de Vereadores, através de uma denúncia por escrito de um terço dos vereadores do corpo legislativo da Câmara. Então, eu tendo em vista esse acórdão, aceitei a denúncia e encaminhei a formação da comissão. O que diz essa denúncia? Qual é a possível irregularidade cometida pelo ex-prefeito? O relator do acórdão e do parecer emitido pelo Tribunal de Justiça, ele é muito enfático em alguns pontos, né? Esse acórdão está à disposição de todos na internet, então ele fala em descumprimento de lei no acórdão, nitidamente. Isso não é um ponto meu, que eu colhi, mas está bem claro o texto do relator, de má-fé do município na decisão e de falta de ética. Então, são palavras muito pesadas usadas pelo relator, e isso que nos intrigou. Então, e nos deu um conforto maior em poder estar ao CPI sabendo que alguma coisa de estranho havia, né, na conduta do ex-prefeito e na decisão do município em revogar os direitos que tinham sido contratados e firmados pela administração e a Calçados Piccadilly em 2008, quando isso foi firmado. Após ser instaurada essa CPI, como é que funciona o trabalho de uma CPI numa Câmara de Vereadores? Quem é que junta esses documentos? Quem vai atrás? Quem avalia? Como é que funciona uma CPI? A comissão é formada por votação entre os vereadores, né? A comissão parlamentar. Hoje ela está composta pelo presidente, que é o Juliano Kerner, o relator, que é o Hélio Brandão, e a secretária, que é a Aline Hericou. Essa comissão está aberta para receber denúncias de quem quiser, denúncias e informações extras sobre o assunto, de quem quiser manifestar isso. Ela trata exclusivamente do que foi denunciado, que é a quebra, né, do protocolo de intenções firmados entre a Piccadilly e o município. Nenhum outro assunto extra que não seja isso pode ser discutido. Esse é o objeto da CPI, então a gente vai investigar isso, né? Então é a comissão que está responsável de tocar os trabalhos, e a Câmara de Vereadores, presidida por mim, tem que dar o suporte para que isso possa acontecer. Bom, durante as sessões que passaram da Câmara, foi colocado que haveriam fatos novos, né? Quais esses fatos novos que apareceram ao longo dessa CPI? Não fatos novos para a CPI. O fato novo é essa decisão do Tribunal de Justiça, né? O fato novo é em relação que o Tribunal de Contas não teve conhecimento desse relatório
que condenou o município a indenizar essa empresa com valores bem significativos. Então, o fato novo é isso. O Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia o Legislativo na fiscalização dos atos do Executivo, não teve acesso a isso. Então, o fato novo em si é isso, né? Em separado da CPI, a gente também está votando as contas do ex-prefeito. Então, eu pedi ao presidente da Comissão de Finanças do município que analisasse essa decisão do Tribunal de Justiça juntamente com as contas do ex-gestor no ano de 2015. Para a gente entender, Marquinhos, agora no decorrer dessa CPI, quais são os próximos passos? Como é que vai... se existe já uma previsão de término dessa CPI, já com o relatório final? Já existe alguma situação desse tipo? E quais os próximos passos a serem seguidos? O último passo que foi tomado pela Câmara foi a oitiva de testemunhas e do acusado, então, investigado, o ex-prefeito. Agora está em fase de vistas ao ex-prefeito e o passo seguinte, então, é a formação do relatório. Outra pergunta que chega dos nossos ouvintes é se essa acusação ela recai também sobre o vice-prefeito, o ex-vice-prefeito Evandro Biondo, ou se apenas o prefeito Renato Altman responderia por essa acusação. A CPI está em fase investigatória, né? Nem vamos dizer assim de acusação ainda, porque a CPI pode resultar em um apontamento de um infringimento de alguma lei ao Ministério Público ou não, né? Então, a princípio, se está investigando tudo, sim. E o relatório final vai dizer se o ex-vice-prefeito teve responsabilidades nisso também ou não, né? Então, isso quem vai dizer é o relatório. Então, a gente está esperando o relatório seja formado para que isso se clareie. Se caso fosse confirmado, ninguém está dizendo aqui que o Renato já está condenado, né? Até porque ele tem todo o direito de se defender e vai fazê-lo. Mas, no caso de uma condenação, de se confirmar essas irregularidades que estão sendo levantadas por essa CPI, quais seriam as situações que culminariam com esta decisão? O que isso representaria para o município? O fato em si é que a Câmara está investigando o que aconteceu. E isso vai ser denunciado ao Ministério Público e o Ministério Público vai decidir, né, pelo prosseguimento da denúncia ou não. Então vai depender muito do Ministério Público depois, se a Câmara resolver por denunciar o prefeito por descumprimento de alguma lei, né. Então a gente está esperando o relatório. Se isso acontecer, que a Câmara votar o relatório, e se esse relatório realmente indicar alguma ilegalidade, isso vai ser passado para o Ministério Público, e o Ministério Público dá procedimento com todas as provas colhidas até agora pela CPI, documentos, oitivas, para que então o Ministério Público prossiga o processo e formalize a denúncia ao Judiciário. A primeiro momento, Marquinhos, muitas pessoas devem achar que essa CPI foi instaurada por questão política, né? Muitas pessoas devem dizer, como foi comentado no começo da instauração dessa CPI, que seria mais um jogo político do que propriamente um jogo buscando realmente alguma infração que poderia ter sido cometida. Ao longo dessa CPI, o que você poderia dizer para essas pessoas, se houve realmente uma intenção política ou se, na verdade, não foi nada disso, se buscou apenas essas informações, o esclarecimento dessas informações? Uma comissão parlamentar de inquérito é algo muito sério, né? Embora a Câmara de Vereadores seja um setor onde se lida 90% das ações da Câmara são em torno de atos políticos, a CPI em si, o Instituto e esse dispositivo é algo muito sério previsto na Constituição brasileira. E se apresentada a denúncia vier amparada por fatos reais e concretos, a Câmara de Vereadores tem a obrigação de investigar. Então, se nós não fizesse isso, estaríamos sujeitos à sanção e o apontamento de um outro crime, né, que é de não cumprir com as suas obrigações, né? Então, a Câmara de Vereadores fez o seu papel, está esperando o relatório, e se o prefeito, a defesa argumentando
o seu contraditório convencer os vereadores que nada houve, que tudo foi normal, vai ser arquivado e, caso contrário, vai seguir adiante. Isso, ser investigado não é problema nenhum. Todo mundo, todo cidadão tem, por prerrogativa, ser investigado, ou ser inocente ou não, né? A investigação em si não quer dizer nada. Então, a gente está esperando o final do relatório e daí, então, a gente vai poder começar a falar de uma possível condenação ou de uma absolvição. Então, até agora está muito muito incerto isso. A gente está falando isso só para esclarecer as pessoas que têm alguma dúvida. O que eu tenho de concreto é que os fatos denunciados são muito graves, né? Isso resultou na condenação do município a uma devolução para a empresa de algo em torno de 2,5 milhões de reais até o momento. É o valor que a gente tem pré-apurado. Até janeiro era 2.160.000 reais. A Câmara contratou um contador agora que está atualizando esse cálculo. Isso impacta diretamente nas finanças do município, né? O que a gente teve de contraponto é que o ex-prefeito teria deixado um valor de 4 milhões de reais em caixa, mas isso não condiz muito com a realidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E em cima desses valores apurados tem juros, né, correção pelo IGPM, despesas com a sucumbência dos advogados da parte autora. Então, a denúncia aponta uma irregularidade. Agora, se ela houve ou não, isso vai ser esclarecido através de relatório final. Bom, Marquinhos, mudando um pouco de assuntos, fugindo dessa CPI, embora você não é presidente da Câmara, mas não faz parte, acredito que esse ano de 2017 está bem movimentado para você, né? E além disso, tem mais uma novidade. Você foi lançado pré-candidato a deputado estadual, é isso? O político nunca para de fazer campanha, né? Teve mais, agora o partido me convidou, me fez esse convite para representar a região aqui no cenário eleitoral no ano que vem e de pronto eu aceitei. Acredito que quando a gente tem algum ideal e luta por uma causa, a gente não pode se furtar do compromisso. Então, o PSDB do Rio Grande do Sul está apresentando um candidato ao governo, um pré-candidato ao governo, que é o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. E a gente tem o compromisso aí de oferecer o nome, né? Então, eu sou pré-candidato, sim, né? E a gente vai defender a bandeira do partido aí nas próximas eleições e um Rio Grande diferente, né? Bom, Marquinhos, você é um jovem, né? Na política, está começando, dando seus primeiros passos, já um passo importante, pré-candidato a deputado estadual, já vereador. Como é que você vê esse cenário político? Como é que você sente das pessoas? Eu faço essa pergunta porque nós notamos aqui diariamente, Marquinhos, vários recados com indignação da população se tratando do cenário político, né? Da indignação com as pessoas. E quando se fala política, a primeira coisa que faz, a pessoa já vira o rosto, fecha a cara, porque não aguenta mais tantas notícias ruins se tratando dos nossos representantes. Como é que você, como um jovem, está vindo com outros pensamentos, né? Talvez com outra mentalidade, enxerga a possível mudança e como é que a gente conseguiria essa mudança, Marquinhos? Eu entendo que a corrupção que existe no Brasil não é um fato típico e a política em si é necessária para a comunidade e a sociedade conseguir sobreviver. Então eu tiro esse sentimento ruim que a corrupção traz para a política e tento me focar exclusivamente no que é bom, né? Acredito que a população deva fazer isso, porque necessita-se de pessoas para tocar o que é público. Então, o simples fato de se aceitar que a administração pública está caminhando para o abismo não cabe em mim. Eu acredito que pessoas novas, com ideais diferentes, com propostas diferentes, com vontade de fazer as coisas, podem melhorar as coisas, né? E todo mundo que luta por um ideal defende isso. Claro que existe muita corrupção no Brasil, mas eu não coloco a culpa só nos políticos. A população, e aí eu me incluo junto, tem parte nessa culpa, porque ninguém cai numa cadeira eletiva de paraquedas. Todo mundo que foi eleito para ser deputado federal, deputado estadual, deputado governador, senador, teve o voto da população. Então, cabe à população pensar
que quem elegeu essas pessoas que estão fazendo tudo isso foi a própria população. Então, se tirarmos uma foto do Congresso Nacional hoje, uma foto de 30 anos atrás, poucas pessoas mudam ali naquele retrato. Então, a população tem que pensar se é isso que quer continuar oferecendo para o Brasil, ou se existe a possibilidade de uma renovação seja apresentada para o cenário político, para que realmente esse sentimento que só existe corrupção na política seja mudado. Fora isso, não existe a possibilidade. Sou um nome novo, e se a população achar que realmente essa mudança é necessária, meu nome está à disposição. Não tenho a pretensão de dizer que eu sou o melhor nome do mundo, mas acredito que estou credenciado para oferecer uma proposta melhor do que existe hoje no cenário político. Bom, e se tratando de cenário no Rio Grande do Sul, eu falo isso porque o PSDB, como você destacou, coloca à disposição o nome do ex-prefeito de Pelotas, Leite, para concorrer ao cargo de governador. Faço essa pergunta porque durante muito tempo no Rio Grande do Sul basicamente se ficou entre PT e PMDB, as principais frentes, com outros partidos que teriam uma representação se apequenando, né, diante dessas situações, assim como PSDB, PDT, que por muitas vezes optaram por fazer coligação, e agora a maioria dos partidos vem com a possibilidade de colocarem candidatos próprios. Como é que você está vendo essa mudança, Marquinhos? Eu acredito que é a luta por uma mudança mesmo, né? Acho que a população está começando a analisar melhor as conjunturas políticas que se apresentam, né? Por muito tempo, quem mandava no Rio Grande do Sul era o PP, o PMDB e o próprio PT, né? Por muito tempo fez parte do cenário político. Então, o PSDB é um partido novo, tem 20 anos de história, e já governou o estado por um momento, né? A ex-governadora, embora não tenha desempenhado um papel político de excelência, mas conseguiu manter as contas do estado de forma equilibrada. Então, temos vários nomes surgindo em prol do PSDB. O PSDB hoje, mesmo sendo um partido novo, tem a maior população administrada no Rio Grande do Sul, tem a prefeitura de Porto Alegre, tem a prefeitura de Pelotas, Santa Maria, Novo Hamburgo. A maioria dos municípios grandes estão administrados pelo PSDB, e essa crescente é sentida em todo o Brasil. Então, a população de repente está apostando uma nova ideia, e acredito que são nomes bons. Não longe de mim dizer que são os únicos que existem, os únicos que têm capacidade, mas a população está apostando que de repente o PSDB tem algo mais para dar em resposta a tudo isso que acontece no cenário político do Brasil. Você acha que pesou na decisão do PSDB colocar um candidato próprio nessa eleição? A eleição do Nelson Marquesan em Porto Alegre, ela influenciou diretamente nessa decisão do partido, na possibilidade de concorrer novamente ao cargo a governador do estado? Acredito que sim, né? O Marquesan nunca foi coadjuvante em nenhum cenário político. Sempre ofereceu o nome às fileiras do partido, e o Marquesan eu conheço ele há muitos anos, meu pai era amigo pessoal do pai dele já, e a família Marquesan tem isso por princípio, né? Nunca aceitou ser legenda de aluguel. Isso que fez com que o PSDB crescesse no Rio Grande do Sul também. O PSDB, há 10 anos atrás, era um partido muito pequeno no cenário político do Rio Grande do Sul. E hoje está avolumando, e graças a isso, sempre oferecendo nomes, né? A mesma coisa aconteceu em Teutônia, né? O PSDB sempre oferecendo nome para concorrer, e isso fez com que hoje o PSDB estivesse no governo da cidade. Então, dadas as proporções, é isso que faz um partido crescer. Não vender a sua sigla simplesmente porque tem horário na TV, tem horário no rádio, mas sim colocar um nome à disposição para que a população entenda o que aquele grupo que defende aquela sigla quer realmente, né, oferecer para a sociedade. Vou fazer para fechar, Marquinhos, uma pergunta bem polêmica para ti. Eu sei que tu não vai ficar em cima do muro. Tendo em vista o presidente nacional do PSDB licenciado, Aécio Neves, estar envolvido em diversas acusações, uma divisão muito grande dentro do partido. Alguns defendem que ele deveria se afastar, largar a presidência, outros acreditam que não. Nesse caso, qual a sua opinião sobre esse assunto? Acha que ele deveria permanecer à frente do partido, apesar dessa decisão já ter sido tomada?
Não, não, tem que ter saído, já tinha que ter saído já há muito tempo. A gente, embora tenha que aceitar que existe a corrupção na política, a gente não pode botar a mão por cima, né? Se existe denúncias, embora não foi julgado ainda, mas os fatos são muito concretos. E isso, quando a suspeita cai sobre alguém assim, desestabiliza todo um cenário dentro de uma sigla. Existe corrupção em todos os partidos, assim como existe em empresas, instituições, administrações. Isso é uma realidade. Agora, o que não se pode aceitar é que isso seja regra e normal, né? Então, já por mim já deveria ter saído. Eu votei no Aécio, era a opção que eu tinha entre o Aécio e a Dilma. E o ex-candidato a presidente Aécio Neves teve uma votação muito expressiva. Mas isso, eu não tenho política de estimação, não. Se fez coisa errada, tem que responder pelos seus atos e tem que desocupar o espaço para que essa denúncia que sobrecai sobre ele não atrapalhe o partido e o crescimento do partido no cenário político. Obrigado, Marquinhos, pela sua participação. Muito interessante sua entrevista. Eu gosto de conversar com pessoas assim, com pessoas com novos pensamentos e que tenham a vontade de fazer a mudança, de fazer algo diferente, né? Independente da sua sigla política. E eu sempre digo e defendo essa bandeira, que as pessoas pensem nas pessoas, esqueçam um pouquinho essa história de sigla, de apenas votar na coligação, porque o meu partido está lá, para fazer a avaliação desses candidatos, dessas novas pessoas que estão surgindo na política, que vêm com novos pensamentos, que vêm com novos ideais. E você, Marquinhos, representa muito bem a ascensão dessa nova juventude, que eu coloco entre aspas, juventude, dentro da política. Parabéns aí pelas suas conquistas, ao pouco vai conquistando seu cenário dentro da política, agora já pré-candidato a deputado estadual. A gente fica muito feliz com a sua participação e fica sempre os microfones abertos da Rádio Tirol para qualquer eventual informação que você gostaria de contribuir com a comunidade. Afinal de contas, você está falando aqui para uma boa parcela do município de Teutônia e esse é um espaço que a gente cede, que a gente fica muito feliz quando vem aqui para divulgar qualquer tipo de informação. Muito obrigado mais uma vez a sua participação, Marquinhos. Eu que agradeço o espaço, a gente está aí para esclarecer e tendo cargo eletivo, como é o meu caso, eu não me furto a sempre que sou invocado para esclarecer algum assunto. Então, quero agradecer a Rádio Tirol, a Tidin, pela elegância que conduziu a entrevista e me coloco à disposição da comunidade aí para tentar defender um mundo melhor e um novo tempo.